Colégio Presbiteriano Comênios. Mais que educar, humanizar. Do maternal ao 9º ano, com matrículas abertas. Colégio alicerçado sobre os valores e princípios cristãos. Salas com MacBooks e projetores. Laboratório de informática com acesso a várias bibliotecas online e um playground bem espaçoso. Material didático e formação do sistema Mackenzie de ensino. Rua Tenente Joaquim Rosa, 1226, ao lado do Shopping Uberaba. 3221-7419. Olá, bom dia, está no ar mais um programa Geração de Vencedores. Esse programa tem o propósito de ministrar Bíblia pura para a edificação da sua vida. Então, convide mais pessoas, chame aí os seus amigos, os seus familiares, pois a partir desse momento você vai ouvir uma mensagem da Palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Nós estaremos meditando no verso de número 5, que diz assim: Abraão ordenou aos seus servos: permaneceis aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Entenda uma coisa, por favor. Abraão é o nosso pai na fé. E nós precisamos passar os nossos olhos sobre as Escrituras, atentos, porque é que Deus fez grandes coisas na vida de Abraão. O que é que levou Abraão a ser o pai de muitas nações? O que é que fez Abraão se tornar um patriarca abençoadíssimo? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando nós buscamos perceber o que é que está escrito, o que é que ele fez, significa que nós precisamos fazer algumas coisas que Abraão fez. Aqui a palavra fala que Abraão estava no 3º dia caminhando juntamente com os seus servos e o seu filho Isaque. Era o 3º dia e ele pediu, ao chegar próximo ao Monte Moriá, ele pediu que os servos permanecessem ali e ele continuou com o seu filho Isaque. E ele dá uma ordem, ele diz assim: permanecei aqui, para que nós possamos adorar. Diga comigo, adorar. Esse foi um grande segredo na vida de Abraão, a adoração. Mas se nós pegarmos desde o capítulo de número 12, a sequência de coisas, quando Deus chama Abraão do meio da parentela, e ele sai do meio dos seus parentes, ele sai da sua terra, por obediência a Deus. Aliás, a adoração também é um gesto de obediência. E Abraão vai para uma terra que ele sequer sabia direito para onde é que ele estava indo. Mas Abraão confiou suficientemente no Senhor
para receber as promessas, para receber o chamado e para começar a caminhar pela fé. E se Abraão não tivesse ouvido a voz de Deus? E se Abraão tivesse permanecido no lugar onde ele nasceu, onde ele estava com a sua esposa Sara? E se Abraão não tivesse tido a sensibilidade para ouvir a voz de Deus e muito menos a obediência para seguir aquilo que Deus estava falando com ele? Certamente o mundo seria diferente, mas ele teve a disposição para ouvir, para receber as promessas, para fazer uma aliança com Deus e pedir a Deus um filho, porque ele já era idoso e não tinha filhos, e ele fez uma aliança com Deus e Deus cumpriu a sua promessa. Deus sempre cumpre aquilo que ele promete. E depois que Deus cumpre a promessa e dá o filho a Abraão, o filho da promessa, Isaque, Deus fala assim: Abraão, agora, faça-me o favor, você vai pegar o seu filho e vai sacrificar o seu filho. Era a joia rara, era o que Abraão tinha de mais precioso, era quem ele mais amava, era o filho que Deus o dera mesmo na sua velhice. Era a promessa de Deus, era a esperança, a expectativa daquilo que Deus havia dito a Abraão, e Deus diz assim: venha e me dê o seu filho. E Abraão chega próximo ao monte e diz assim: esperem aqui, nós vamos subir ao monte, nós vamos adorar. Um dia, alguém também subiu ao monte. Isaque estava levando algumas lenhas para fazer uma fogueira, para fazer um sacrifício. Um dia Jesus subiu ao monte levando um madeiro, também para fazer um sacrifício. Era o terceiro dia que Abraão subia com Isaque. Jesus permaneceu 3 dias sepultado. No entanto, Deus estava cumprindo uma promessa, porque Deus tinha feito uma aliança com Abraão, e Abraão dava o seu filho a Deus, e Deus haveria de dar o seu filho à humanidade. E a palavra fala que Abraão sobe ao monte para adorar. A adoração, ou a ênfase da adoração, está na obediência ao Senhor. Sem obediência a Deus, não se adora. Sem obediência a Deus, não anda na presença do Senhor. Sem obediência a Deus, não tem como fazer sacrifício. E Abraão sobe o monte com o seu filho. Diz a palavra. Olha a grandeza. Eu imagino também a angústia que estava no coração de Abraão. Mas ele resolveu, eu quero que você ouça a minha voz, porque ele resolveu satisfazer a vontade de Deus. Abraão resolveu satisfazer o ensinamento, aquilo que o Senhor havia pedido a ele. E aí nós perguntamos: adorar a Deus? O que é adorar? O que é que significa adorar a Deus? Adorar a Deus
é chegar na presença dele para reconhecer quem ele é. Quando reconhecemos quem Deus é, com o nosso coração aberto, nós passamos a saber quem Deus é na sua essência, e sabendo quem Deus é, nós descobrimos quem nós somos, porque nós somos, na verdade, criados por Deus. Eu não sei se você ouviu a minha voz. Por isso que a palavra é clara. As Escrituras nos ensinam que a adoração, querido, ela é dada somente ao Senhor. A adoração é dada somente a Deus. O Salmo 117 diz assim: glorificai ao Senhor. Por favor, Salmo 117 diz assim: nações todas, louvai e glorificai ao Senhor, todos os povos glorificai-o. Glorificai-o. Por que nós precisamos glorificar a Deus? Porque nós somos criados por Ele. Você foi feito por Ele. E a essência de Deus, ela está em você. Quando você glorifica a Deus, você descobre a essência de Deus, o sopro de Deus, que já está aí dentro de você, que é a vida. Mas adorar requer sacrifício. Sacrifício do tempo. Preciso tirar um tempo para adorar a Deus. Adorar significa que eu preciso sacrificar a minha carne, porque a carne não quer adoração, mas é o Espírito. E é em Espírito que nós adoramos a Deus verdadeiramente. E por que é que nós precisamos adorar a Deus? Porque Ele enviou o seu Filho. E antes mesmo que nós o amássemos, Ele já nos amava. Antes que você amasse a Deus, Ele já te amava, a ponto de dar o seu Filho para sacrificar-se na cruz por você. Por isso que nós precisamos adorar a Deus. Alguns dizem assim: eu adoro a minha namorada. Ou eu adoro o jogador de futebol tal. Ou o artista tal. Algumas pessoas adoram o Elvis Presley de tal forma que coloca o cabelo, a roupa. Adoram o Neymar de tal forma que segue o Neymar, pinta o cabelo também, porque adora. E nós nos tornamos parecidos com quem nós adoramos. Mas quando você adora a Deus, você se torna parecido com Deus. Por isso que quando nós adoramos a quem não é o Senhor, quando nós adoramos uma coisa, um objeto, uma pessoa, uma personalidade que não é Deus, essa adoração, ela passa a ter um outro nome, ela passa a se chamar idolatria, porque é uma adoração falsa. Adorarás somente o Senhor teu Deus, somente a Ele prestará culto. E aqueles, eu quero que você ouça a minha voz, por favor, aqueles que adoram alguém que não é o Senhor, a palavra de Deus nos fala em Deuteronômio, capítulo 11, verso de número 16, eu quero que você me ouça, diz assim: contudo ficai atentos a vós mesmos, para que o vosso coração não deixe seduzir, e não vos desviei para servir outros deuses, prostrando-vos
em adoração perante eles. Tem pessoas que colocam o outro na condição de Deus, ou um objeto, ou algo. Aí o verso 17 nos ensina que aqueles que adoram a outro que não seja o Senhor, os céus se cerram, os céus se tornam uns céus de bronze. E ele não consegue orar, e ele não consegue receber nada, porque os céus é cerrado. Veja o verso de número 17, que ele fecharia os céus, não haveria mais chuva, e a terra não forneceria os seus produtos. Desse modo, desaparecerei muito depressa da boa terra que o Eterno vos concede. Isso é muito sério. Quando você não adora ao Senhor, os céus se tornam céus de bronze. Aí você me pergunta, por quê? Será que Deus não está sendo muito duro? Será que essa palavra não é muito pesada? Não foi assim que eu aprendi, mas é assim que a Bíblia me ensina. E por que é que os céus se fecham? Sabe por quê? Existem alguns carros oficiais de algumas autoridades e tem uma plaquinha assim na porta: uso exclusivo da autoridade tal. Já viu? Se alguém, outra pessoa, a não ser aquela autoridade, entrar nesse carro e for andar nesse carro e for usar esse carro, ele está cometendo uma ilegalidade. Shhh. Você é de uso exclusivo do Senhor, e Ele tem ciúmes de vós. Fala para quem está do seu lado, você é de uso exclusivo de Deus. Se outra coisa, se outra entidade quiser entrar na sua vida, está cometendo ilegalidade, e você vai dizer assim: aqui não, porque eu sirvo, eu adoro ao meu Senhor. Vamos voltar a Abraão. Hebreus 11, verso 8 diz assim: pela fé Abraão foi convocado e obedeceu, e dirigiu-se a um lugar no que o futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Verso 9 diz assim: mediante a fé ele peregrinou pela terra prometida, como se fosse uma terra estrangeira, habitando em tendas. Mas no verso 17 diz assim, que pela fé Abraão, no tempo que Deus o expôs à prova. Abraão, na verdade, estava levando o seu filho para o monte. Deus não ia permitir que ele sacrificasse o seu filho. Deus estava apenas provando Abraão. Deus queria conhecer o que é que estava no coração de Abraão. Eu quero dizer a você, querido, que Deus, Ele quer saber o que é que está no seu coração. E é exatamente por isso que às vezes passamos pela prova. Então prova, irmã, tem um propósito. A prova vem para te aperfeiçoar. Quando você sair dessa prova, você estará lapidado, melhorado, trabalhado. Se você nunca passou pela prova, não tem como você ser aprovado. É por isso que passamos pela prova. Abraão estava passando pela prova. Por isso Abraão leva o seu filho. E ele diz assim: nós vamos adorar. Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos obedecer ao Senhor. Nós vamos seguir, nós vamos ouvir a voz do Senhor.
Eu quero que você entenda uma coisa, querida. Se porventura, na sua vida, os céus parecem cerrados, se parece que Deus não está te ouvindo, mas Ele está te ouvindo, se você não consegue receber nada das mãos do Senhor, certamente está faltando adoração na sua vida. Certamente o seu coração, existem algumas outras adorações que precisam ser eliminadas, porque o problema não está em Deus, o problema não está nas Escrituras, o problema está no nosso coração, quando ele não está disposto a adorar a Deus. No verso número 8, ele tem uma palavra poderosa, ele diz assim: meu filho, o Cordeiro, Deus proverá. Onde é que está o meu salário? Onde é que está a minha saúde? Onde é que está aquilo que eu tanto preciso? Deus proverá. Onde é que está a paz? Onde é que está a alegria? Deus proverá. Quando o seu coração estiver disposto a adorar ao Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração, que eu quero orar por você. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. Que a tua palavra, Senhor, ela não volte vazia, mas ela cumpra um propósito sobre essa vida. E ao recebermos a tua palavra, nós possamos confiar plenamente naquilo que o Senhor tem instruído o teu povo, a tua igreja. E desde já nós agradecemos, porque sabemos que o Senhor é o Deus que traz a provisão. Amém, amém e graças a Deus. Será que você pode dar um forte salva de palmas a Jesus? Glórias a Deus. Olá, que a paz possa reinar sobre nós. Palavra poderosa ministrada pelo Bispo Hipólito no livro de Gênesis, capítulo 22, verso 5. Abraão é nosso pai na fé. Precisamos passar por nossa Bíblia e descobrir o que fez de Abraão um pai de muitas nações. Sabe, Abraão sabia que Deus havia feito promessas a ele. Quando pediu um filho, Deus o chamou para fora de sua casa e disse: olhe para as estrelas e conte-as. Esses são os filhos. Deus lhe deu um filho. Abraão, neste momento, pegou seu filho Isaque e o levou para adorar a Deus, pois ele tinha certeza de sua aliança com Deus. Levou-o como um sacrifício. Ele tinha confiança na sua aliança com Deus, ser pai de multidões. Ele conhecia quem Deus era, por isso o levou como sacrifício. Resolveu satisfazer o coração de Deus como forma de adoração. Adorar a Deus é saber quem Ele é. Sabendo quem Ele é, descobrimos quem nós somos. Adorar significa: preciso sacrificar minha carne. Abraão sacrificou sua carne. Precisamos descobrir quem eu adoro. Eu pareço com aquilo e com quem adoro. Pela fé, Abraão foi convocado e obedeceu. Quando passamos por provas, é para sermos aperfeiçoados. No livro de Gênesis, capítulo 16, a partir do verso 6, vemos Agar, a escrava que gerou um filho de Abraão, enquanto ele não acreditou nas promessas de Deus. Agar resolveu não passar pela prova de Deus. Resolveu fugir por passar por tantas humilhações de Sara. Quando ela estava perto de uma fonte no deserto, o anjo do Senhor encontrou Agar e perguntou: de onde vem e para onde vai? Ela disse: estou fugindo da minha senhora. Ele disse: volte à sua senhora e sujeite a ela. Disse mais: multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém os poderá contar. Ela estava aflita e ouviu o anjo dizê-la: volte para o lugar de onde veio, e lhe disse que multiplicaria seus descendentes.
Como assim? Ela simplesmente obedeceu, pois ela tinha certeza que Deus iria respaldá-la. Quando Deus promete, Ele cumpre. Aquela mulher voltou com o coração disposto a adorar ao Senhor. Onde está o que eu preciso? Deus proverá. É para isso que nós lhe convidamos a estar conosco amanhã às 19h30 na rua São Pedro, 1239. Deus tem uma promessa para a sua vida. Eu te espero para te dar um grande abraço e um beijo no seu coração. Ao chegar ao final do nosso programa, eu quero desafiar a você a estar conosco aqui no Ministério Deus Forte em uma das nossas celebrações. Aqui nós temos ministrado a palavra de Deus, nós temos visto vidas sendo transformadas, portanto, você é o nosso convidado especial. Venha amanhã às 19h30, estaremos aguardando por você. E também todas as terças-feiras, às 19h30. Venha participar conosco em uma das nossas celebrações, porque um milagre estará esperando por você. Venha, traga a sua família, traga os seus amigos e você será bem recebido aqui no Ministério Deus Forte. Que Deus abençoe, um grande abraço e até mais. Rafa Restaurante, de domingo a domingo, servindo você e sua família. O melhor almoço da cidade, com muita variedade e bom atendimento. Rafa Restaurante, 2 lojas para melhor atendê-los.